precisa olhar quando a gente fala do intestino. E nós precisamos, antes de começar a olhar, nós precisamos perceber um dos aspectos fundamentais, e é um dos aspectos que eu mais trago aqui no quadro por trás do sintoma. Porque das pessoas que mais trabalharam em cima dos sintomas físicos e emocionais e correlacionaram e deixaram isso totalmente documentado e segmentado, foi o Dr. Hammer. Então, minha primeira pergunta para vocês: vocês conhecem o Dr. Hammer? Vocês sabem quem ele foi e o que ele trouxe para a gente? O Dr. Hammer, né, na medicina nova germânica, ele criou 5 leis biológicas. Em cima dessas 5 leis biológicas, ele defende várias questões. Mas de forma direta, e para ser mais simples para você, eu quero trazer isso mais mastigado para que a gente tenha tempo de falar dos outros aspectos também. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é isso aqui, ó. A coisa que eu quero falar para vocês, eu trago sempre esse desenhinho para vocês conseguirem entender. Vamos pensar que isso é o cérebro do paciente. E o cérebro do paciente, ele se divide em várias áreas, né? Nós temos aqui o córtex frontal, nós temos os lobos, né, temporais, nós temos aqui atrás, por exemplo, o tronco encefálico, nós temos a amígdala cortical, lateral e várias pontinhas que existem no cérebro do ser humano. E quando nós olhamos o cérebro do ser humano, nós sabemos que cada área, por exemplo, o olfato, a audição, o paladar, o tato, ele corresponde, ele passa uma informação através das sinapses para uma área específica do cérebro. Por que eu estou trazendo isso que é um pouquinho mais complexo? Porque assim como essas coisas trazem uma conexão para o cérebro leva uma conexão para outras coisas. Então existe uma parte relativa do cérebro que corresponde de forma direta ao intestino, que fala sobre o intestino, que quando o intestino está mal, essa parte, ela também está mal. Existe uma manchinha que está acontecendo ali. E muitas das vezes os nossos pacientes estão com esses problemas. Quando o meu intestino está mal, eu tenho um sinal acontecendo no meu cérebro. Mas como que acontece esse sinal no meu cérebro? Então agora a gente vai destrinchar isso. Quando o seu paciente terapeuta passa por um trauma emocional, ele cria uma coisa chamada DHS, Dick Hammer Syndrome. Quem batizou o DHS foi o Dr. Hammer. Também batizou o foco de Hammer. E ele batizou o DHS com o nome do filho dele, porque no momento em que ele recebeu a notícia de que o filho dele tinha morrido nos seus braços, num tiro de bala perdida que ele levou e depois morreu nos seus braços na hora do socorro, ele simplesmente entendeu: isso teve uma situação que aconteceu em mim. Meses depois ele desenvolve cancro, tá? E daí quando ele desenvolve o cancro, ele percebe que ele não tinha nenhuma tendência para desenvolver cancro. Como que ele poderia, não tendo nenhuma tendência a desenvolver cancro, sendo ele um médico famoso, um médico, trabalhava na sua sala, né, no seu consultório, atendia muitos casos e ele sabia como que fazia um paciente entrar ou não em um processo que o cancro pudesse trazer problemas, né? Então, automaticamente, ele falou assim: olha, gente, alguma coisa está acontecendo aqui, deixa eu pesquisar. E através disso, ele começa a mapear as áreas do cérebro que afetam também as áreas do nosso corpo físico. Então, nós sabemos, por exemplo, que a depressão é uma condição complexa, certo? E que, como terapeutas, nosso papel é buscar as causas profundas, onde muitas vezes essas respostas elas estão fora do comum. E esse é um ponto que nós precisamos entender. Isso é olhar o intestino e saber o que está acontecendo com o paciente. Então, quando nós olhamos o intestino de um paciente que tem depressão, normalmente ele vai ter uma alteração intestinal. Mas dentro do conceito do Hammer, nós precisamos perceber o porquê que existe essa alteração intestinal, da onde que vem essa alteração intestinal e por que ela se manifesta no intestino e acaba afetando o cérebro. Então nós fizemos agora uma engenharia reversa. Nós percebemos que o cérebro ficou com uma marca a partir de um trauma emocional. E esse trauma emocional, ele tem algumas características. Nós precisamos entender algumas características. Mas antes de eu continuar, deixa eu perguntar: tá fazendo sentido para vocês, terapeutas? A primeira coisa que a gente precisa entender, dentro dessas 5 leis biológicas, desse primeiro aspecto que eu estou trazendo para vocês, que é a medicina nova germânica, é que as emoções e os traumas, eles impactam de forma direta os órgãos e especialmente o intestino. O intestino é como se ele estivesse dentro do eixo, é um dos mais afetados. Não só porque ele é um dos maiores. Vocês já ouviram falar que o intestino é o terceiro cérebro, ou o segundo cérebro? Alguns falam segundo, outros falam terceiro, porque consideram o coração. Mas
o segundo cérebro? Já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre isso, coloca aí nos comentários. Já ouvi falar sobre isso. Então, se a gente for pensar que ele é o segundo cérebro, ele é um dos mais afetados. Mas não só. Vocês, ao longo dessa live, quando eu estiver falando dos 4 aspectos, vai fazer sentido para vocês. Vocês vão descobrir coisas que vocês talvez nunca tiveram visto antes. O porquê que afeta o intestino um trauma emocional, e a maior parte dos pacientes com depressão vão acabar desenvolvendo uma depressão severa quanto mais afetado o seu intestino estiver. Qual é essa ligação? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tem alguém que não está conseguindo digerir ou assimilar situações que estão acontecendo na sua vida. O nosso intestino, ele é feito para isso, digerir e assimilar. Intestino delgado, intestino grosso. Digerir e assimilar. Então, se nós formos olhar para o conflito emocional do intestino, nós sabemos que uma pessoa não está conseguindo digerir aquela informação. Ela não está conseguindo assimilar aquela informação. Por isso que muitos pacientes acabam tendo crises de diarreia assim que aquela informação chega. Sabe quando você recebe uma notícia e a primeira coisa que se manifesta é seu intestino? Emocionalmente, você liberou um monte de reações orgânicas para o seu intestino. Por quê? Porque o seu corpo se emocionou, trazendo um conflito de não consigo digerir, eu não consigo assimilar isso. Como assim? Como assim eu posso perder minha casa? Como assim você precisa que eu libere isso? Como assim que eu fiquei sem dinheiro no banco? Como assim que eu vou ser mandada embora? Como assim que está acontecendo uma traição e eu não sabia? Eu não consigo digerir, eu não consigo assimilar. E eu preciso de tempo para digerir isso. Quando eu tenho uma diarreia, é sinal que eu preciso, que eu não quero saber daquela informação, eu quero que ela vá embora muito rápido. Já quando eu tenho a obstipação, ou seja, a prisão de ventre, significa que eu não estou conseguindo liberar aquela informação. Sabe quando alguém te conta alguma coisa que parece que você fica presa ali, que você não consegue falar sobre aquilo, que você não consegue se expressar sobre aquilo? Então, são essas as situações que acabam colocando o seu paciente num conflito emocional em que ele adoece a sua flora intestinal, em que ele entra num processo de disbiose, ou seja, inflamação intestinal. E a partir da inflamação intestinal acontecer, vários outros conflitos acontecem. Então, o